Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1. 1 João 2, verso 1. 1 João 2, verso 1. Amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tende desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Só até aqui por enquanto. Amém, queridos? Obrigado, Espírito Santo, fala conosco. Te entrego a direção dessa palavra, te entrego a direção de tudo que sair da minha boca, que primeiro saia e nasça do teu coração, que eu diminua e que tu cresças, que eu seja aqui somente um vaso, um instrumento, um porta-voz, mas que a unção venha do Senhor, do teu trono, e que o teu nome seja exaltado nessa noite, seja glorificado. Eu também declaro que cada um aqui receberá uma porção dobrada do Espírito Santo, cada um aqui será abençoado. Que o Senhor hoje eleve o nível da tua fé, que o Senhor eleve o nível da tua espiritualidade, do teu conhecimento, do teu temor, da tua vontade, da tua paixão para com Jesus. E eu declaro a nossa vida muito melhor do que entrou, ela sairá daqui. Que a nossa vida espiritual cresça, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, para mim, diga assim: eu te abençoo, pastor Igor, amém, declaro sobre você a unção de Deus. Me abençoa aí, irmão, amém? Receba essa palavra aí. Glória a Deus, queridos, amém? Olha para o seu irmão do lado assim, diga: eu te abençoo também, amém? Deus vai falar com você nessa noite, amém? Você pode sentar aí um pouquinho, só para a gente meditar. Essa é uma noite de ceia. Esse é o primeiro domingo do mês de fevereiro, não é verdade? Irmão, passou o ano, já passou um mês do ano novo. Não sei para você, mas está ligeiro, não é verdade? Está rápido. Alguns estão dizendo: pastor, ainda bem que foi o mês de janeiro embora, mês longo. Não, para mim não foi longo, foi rápido. Mas amém, queridos, amém pelo mês de janeiro, mas amém também agora por fevereiro, não é verdade? Declaro que o nosso fevereiro será um mês abençoado. Você crê nisso? Você recebe isso para você, amém? O pessoal diz assim, geralmente quem trabalha no comércio, pensa no mês ruim, pastor, mês culto, tem feriado, tem não sei o quê, vai ser bom para todo mundo aqui, em nome de Jesus, amém, queridos? A palavra de Deus diz assim: nós não andamos por vista, nós andamos por... Você está andando por onde? Diga assim: não, nós não andamos por vista, andamos por... Então, queridos, pela fé vai dar tudo certo. Pastor, e também muita gente também fala assim, não deixa de ser verdade, mas não andamos por vista, andamos por fé. O pessoal fala assim, e também, pastor, é meio chuvoso, né? Essa época também chove muito aqui, e
Eu digo, querido, nem pode cair trovões. A bênção que Deus tem para você, o diabo não vai roubar. Amém, queridos? Alguém estava falando assim, não sei se é verdade, se não for, me corrija. Você sabia que o tal do coronavírus não se prolifera em ambientes muito quentes e de alta umidade? Então Deus nos colocou aqui no lugar certo. Amém? Que aqui é quente, tem alto. Não sei se é verdade isso, mas eu ouvi falar isso aí. É verdade isso? Você sabe? Amém? Mas entenda, queridos, né? Aqui é quente, tem alta umidade. Quente pelo fogo de Deus. E umidade porque cai chuva do Espírito Santo aqui na nossa vida. Amém? Tem fogo e água para quem é cristão. Amém, irmãos? Queridos, a gente começou dando esse texto aqui, falando do perdão de Deus, falando do amor de Deus, não é verdade? E é isso que Jesus tem para nós. Alguém aqui que nunca pecou? Eu sabia que aquela mulher que havia adulterado, na lei do Antigo Testamento, qual era a sentença para o adultério? Quem lembra aqui, queridos? Ela tinha que ser apedrejada. Então eles se prepararam para apedrejar a mulher. E aí levaram o julgamento até Jesus, meio que para testar Jesus. Aí Jesus disse aquela frase célebre, aquela pergunta: aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Nada. Entendeu? Não aconteceu nada. Aí Jesus disse para ela o que, irmãos? Onde é que estão os teus acusadores? Se ninguém te condena, eu também não vou condenar. Vai. Havia uma condição, irmãos. Havia uma condição. Você tem que ir e não pecar mais. Amém, querido? Entenda, Jesus não nos condena, mas também não quer que a gente volte a errar. Jesus não quer que ninguém apedreje a gente, mas também não quer que a gente se apedreje. Sabia disso? Porque o pecado, você está atirando pedra em você mesmo. Antes de alguém te atirar uma pedra, você se atirou ela. É assim que funciona na obra de Deus. Alguém diz assim: se a gente pecar, Jesus castiga. Entenda, queridos, o maior castigo é estar longe de Deus. É como uma ovelha fora do seu aprisco. Ela fica sujeita ao lobo, ela fica sujeita a tudo de ruim. Alguém diz: foi Jesus que castigou? Não foi. Foi você estar longe e você ficou sujeito a tudo de ruim que poderia acontecer. Você está debaixo da graça de Deus, você está firme com Jesus. O que acontece? Você está com um telhado, você está dentro de um escudo. Deus está te guardando. Amém? Você pulou fora daquilo, você fica o quê? Sujeito a tudo de ruim fora daquilo ali. Não é verdade? Então, queridos, aquela mulher, como eu vinha falando, né? Ela tinha pecado, mas todo mundo tinha um pecado ali. Tem até uma história até engraçada essa história. Uma encenação de Cristo, essas que fazem final de ano. E na hora que entrou essa mulher na encenação, o ator lá, que era Jesus, disse: olha, quem não tem pecado quer atirar a primeira pedra. E voou uma pedra de lá, irmão, que pegou na testa da mulher, que lavou o sangue. E aí o ator disse: quem foi que tacou essa pedra aqui? O meninozinho pulou de lá e disse: eu. Aí ele disse: tu não erra não. Ele disse: dessa distância eu nunca errei. Mas só para a gente distrair um pouquinho. Mas entenda, queridos, alguém aqui que nunca pecou? Não é verdade? Quem aqui não tem pecado? Que diga assim: pastor, pense num homem infalível, sou eu, né? Tem algum homem assim aqui, queridos? Tem algum macho desse aqui? Não tem, não é verdade? Todo mundo aqui peca. E o nosso objetivo de trazer essa palavra é introduzir um pouco sobre a vida de um homem, queridos. Depois de Jesus, esse é o homem que eu mais admiro e me inspiro na Bíblia, que é a vida de Davi. Mas a gente vai falar com muito temor e muito tremor de um episódio da vida dele que maculou muito a sua biografia, a sua história, mas que também nos ensina muito. Porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem mesmo segundo o coração de Deus, irmãos, quando pecou, Deus não passou a mão. Quando errou, Deus não deixou impune.
Queria que você abrisse comigo também a sua Bíblia. Volta lá para o Antigo Testamento. Vamos para Salmo 51. Salmo 51. Esse é um salmo, queridos, que Davi escreve quando o seu pecado foi deflagrado, foi exposto. Quando Deus envia um profeta e diz: olha, você desagradou a minha pessoa. E a gente vai ler o coração de Davi aqui, o que ele expressou, quando Deus então aponta ali o que aconteceu. E aqui é Davi expressando, tá, queridos? Como é que ele se sente? Vamos acompanhar um pouco aqui. Quem achou, diga amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas versões é inabalável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Verso 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá tua palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, queridos? Eu quero destacar alguns pontos aqui. Aqui Davi está falando até sobre os ossos dele, que os ossos voltem a te exultar. Mas por quê, queridos? Porque havia uma dor no íntimo com aquele pecado, profunda. Haviam lamentações de tristeza bem lá no fundo da sua alma. Outra coisa que ele coloca aqui, queridos: livra-me dos crimes de sangue. Qual é o crime de sangue que ele se refere aqui, queridos? É o homicídio, é matar outra pessoa. Às vezes hoje a gente não mata assim como Davi permitiu que acontecesse, tirando a vida no sentido físico, mas a gente mata odiando, talvez com palavras, e fazendo grande mal para o nosso irmão. Lembra o que nós lemos lá em João? Se a gente não ama o nosso irmão, a gente permanece nas trevas. Então aqui era um momento de trevas na vida de Davi, porque o que ele cometeu aqui foi um assassinato. Ele matou um homem. E interessante, queridos, que Davi era um homem sanguinário, diz a palavra, ao ponto de Deus não permitir que ele construísse o templo. E muitas coisas aconteciam, mas quando ele matou aquele homem chamado Urias, a palavra de Deus diz: Deus não se agradou disso. Vamos entender um pouquinho esse contexto, para a gente entender em que ponto que a gente falha na nossa vida muitas vezes. Eu quero que a gente abra a sua Bíblia agora para 2 Samuel,
Você está em Salmo, você vai voltar um pouco. 2 Samuel, no capítulo 11. Tem uns textos longos aqui para a gente ler, mas é importante. 2 Samuel 11. Amém? Quem achou, diga amém. Olha, antes da gente começar a ler aqui, o que eu quero dizer, irmãos? Aqui Davi já é um homem adulto. Aqui Davi não é mais aquele menino que matou o gigante, nem aquele menino que tocava harpa, não que ele não tocasse mais, mas não estava mais na fase da sua adolescência e da sua juventude. Aqui Davi já é um homem. Não é mais um menino pobre, é um homem rico. Não é mais um menino desconhecido, é um homem famoso, poderoso. Aqui são outros tempos da vida de Davi. E o que eu quero destacar antes da gente até ler isso aqui, queridos? O tempo passa, Deus nos abençoa, mas o nosso temor a Deus precisa continuar firme e constante. Você está entendendo? O tempo passou para Davi também. E o tempo foi bom e Deus foi maravilhoso com ele. E Deus prometeu e Deus cumpriu na vida de Davi. Deus é fiel, irmãos, mas nem sempre a nossa fidelidade permanece a mesma. Vamos ler um pouco aqui, versículo 1 mesmo, capítulo 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi ficou aonde, irmãos? Permaneceu em Jerusalém, ficou em casa. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou, mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olhe para cá, dá no fecho, a gente vai ler mais aqui. Só para a gente entender uma questão aqui, queridos. Isso aqui vai para todos nós. Eu volto a dizer, nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Se esse homem, queridos, esse homem que escreveu a maioria dos salmos, esse homem que era um homem extremamente devoto, fiel e uma pessoa de muita oração, esse homem vacilou também. Isso aqui nos manda, sabe o quê? A gente tem que ter vigilância, cautela, sabedoria. E olha o que é interessante, eu quero pegar algumas palavras aqui desse texto. Nos tempos em que os reis, Davi não era rei, sim ou não? Sim, saíam para a batalha. Davi ficou onde? Ficou em casa. Ficou em casa. O que ele foi fazer, irmãos? Passear no palácio, né? Isso que está escrito aqui? Foi passear. Aqui eu quero chamar a atenção de duas coisas, irmãos. Duas coisas. Deus, a Bíblia fala que nos constituiu como reis e sacerdotes. O que é o rei no sentido bíblico também? Você tem responsabilidades, você tem compromissos. Podem se passar os anos que forem, continue sendo uma pessoa de batalha. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Tem pessoas que, às vezes eu vejo falando assim, uma vez a pessoa falou isso para mim: pastor, e aí você não vai na igreja hoje? Vou fazer o que lá? Eu já li a Bíblia muitas vezes, eu já nasci em berço cristão, não tem mais um que aprender. É chover no molhado. O que vai ser falado a gente já sabe. Sabe o que eu aprendo, queridos? Nosso inimigo sempre tem estratégias novas. Sempre renova as suas estratégias. Sabe o que eu aprendo? Com Deus a gente precisa renovar as nossas também. Você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes, ser uma pessoa de muita oração. Sempre seja um soldado pronto para a batalha. Amém?
Diga para o seu irmão isso. Você tem que estar sempre pronto para a batalha. Olha, diz a palavra. A Bíblia fala, queridos, que nós sabemos da história. Davi, adolescente, matou o gigante. Mas na frente, Davi, e ao mesmo tempo esse homem, queridos, diz a palavra que quando tocava a harpa, demônios saíam, eram expulsos. Certa vez, o rei, ele ainda não era rei nessa ocasião, Saul, falou assim: olha, você tem que me trazer, se não me engano eram 100 prepúcios, me corrija aí o número se eu estiver errado, 100 prepúcios de filisteus, 100. Ou seja, queridos, ele ia ter que matar os homens, pegar ali nas partes íntimas dos homens e cortar a pele que fica em cima ali das partes genitais dos homens. Ele chega com o rei e diz assim: eu trouxe 200 no lugar dos 100 que você me pediu. Só ele matou 200 homens, fora o que morreu naquela batalha. Esse era Davi, um guerreiro. Só que agora, queridos, havia uma outra batalha a ser traçada. Não era um gigante, não era um demônio que estava se sabendo que estava ali, não era mais um exército. Qual que era? Diga comigo assim: o pecado. O pecado, irmãos. Entenda, essa batalha está sempre diante de nós. E ela vem disfarçada. Aquela veio disfarçada como? De uma mulher, a Bíblia fala que ele viu ela tomando banho. Então ela estava como, queridos? Nua. Estava nua. E olha o que interessante, a Bíblia fala assim, que disseram para ele assim, ó, quem é essa? Essa é a mulher, é a Betseba, filha, fala até o nome da filha de Eliã e mulher. Ou seja, já foi avisada, ela é casada. Ela é casada. Aqui estava o inimigo, queridos. O pecado. Eu quero deixar isso aqui muito, a gente tem que ter muita vigilância, irmãos. Porque às vezes o que se apresenta diante de nós não é um gigante, fisicamente falando. Não é algo muito visível assim que a gente diz, isso é um problema. Às vezes não é. Às vezes é algo atraente. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Que quando a serpente ofereceu a maçã para Eva, diz a palavra que é assim, que para eles, para Eva, ela era algo de boa aparência e algo atraente aos olhos. É isso que diz a palavra. E o pecado é isso, irmãos. É algo de boa aparência e algo atraente aos olhos. Às vezes é um valor ilícito que vão nos oferecer. Eu estava vendo a história do Nem, um dos maiores traficantes da favela da Rocinha. Ele teve o seu filho ficou doente. Ele era, se não me engano, entregador de pizza. E morava, um morador da favela. E ficou doente. E chegou alguns traficantes e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você faz um trabalho, consegue o dinheiro, paga o que tem que pagar e segue a sua vida. Essa era a intenção de quando ele entrou no tráfico. Fez o trabalho, pegou o dinheiro, pagou o que tinha que pagar, seu filho ficou bem de saúde, mas nunca mais ele conseguiu sair do tráfico. Alguns poucos anos depois, ele era o líder do tráfico e um dos homens mais procurados no Rio de Janeiro. Entenda, às vezes, e muitas vezes, o pecado é um caminho sem volta. Alguém que entrou na droga, que hoje está se acabando na droga, muitas vezes diz, eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto. Então é isso que o pecado faz muitas vezes. Alguém que entrou no adultério, jamais imaginava que ia chegar nesse ponto. Deixa eu te falar 3 características do pecado. 3, ele tem essas 3, não tem para onde ir. O pecado sempre vai nos prender por mais tempo do que a gente gostaria de ficar. Você pode ter certeza, você quer sair e não consegue sair. Outra coisa, o pecado sempre vai nos levar por caminhos que a gente não gostaria de ir. Não, mas eu não planejei isso, não precisa planejar, ele vai te guiar. A Bíblia fala que aquele que peca é escravo do pecado. É ele que vai te guiar por caminhos que você não gostaria de ir. Terceira característica do pecado, ele sempre vai nos custar mais caro do que a gente poderia pagar. Você pode ter certeza disso. Pecado sempre vai nos custar mais caro do que a gente poderia pagar. No dia que pegaram o Nem, eu acompanhei uma reportagem sobre a vida dele. Ele estava na mala de um carro. Ele estava deitado sobre 3 milhões de reais.
Ele ofereceu dinheiro para os policiais, disseram: não, nós não vamos aceitar, você está preso. O dinheiro que ele conseguiu custou, o valor hoje, da sua vida hoje perdida, custou mais caro do que o valor monetário de qualquer valor que ele já conseguiu. Você está entendendo? Uma pessoa disse assim, uma pessoa dono do mercadinho, ele disse assim para mim: pastor, volta e meia chega alguém aqui e oferece um produto, e às vezes eu estranho muito o preço. Aí me contou um caso, ele falou assim: ó, chegaram, eu não lembro qual que era o produto, mas o entendimento era esse. Chegou a pessoa oferecendo isso, pastor, e o valor que ele me ofereceu, entenda, é menos da metade do valor de custo. Então, se a coisa custasse R$10, ele vendesse lá por 15, um exemplo, e o custo dela ser 10, a pessoa chegou oferecendo por 4. Ele perguntou: mas como você consegue esse valor tão barato? E a pessoa abriu o jogo e disse: não, é porque virou uma carreta e a gente foi lá e saqueou, e agora... Ele disse: você roubou. Ele falou: às vezes a pessoa diz, às vezes não, às vezes a gente soube de onde vem. E eu disse: e aí, o que você fez? Ele disse: eu nunca... essa pessoa, ela é uma pessoa desviada até da igreja, não é nem aqui da nossa, de outra igreja. Eu disse assim: e o que você faz? Ele disse assim: eu nunca pego isso. Por quê? Porque isso traz maldição aqui para dentro do meu negócio. Ele falou assim para mim. Ele falou: eu tenho experiência com isso, de maneira que se eu aceito isso, acontecem outras coisas que não estão ligadas diretamente a isso, mas que atrapalham a minha vida por causa disso aqui. Um filho meu fica doente, um carro dá problema, um monte de coisas, não que não aconteceria isso normalmente, mas acontece porque eu abri uma brecha aqui, e entra uma maldição aqui dentro. E entenda, querido, o pecado é justamente isso. Você abre uma brecha e demônios vão entrar ali, e vão fazer uma festa ali, e vão acontecer coisas que não necessariamente estão ligadas com aquele pecado, mas é a brecha que se abriu, e agora vai se instalar uma verdadeira festa na sua vida. O que a gente entende aqui com Davi, queridos? Onde é que começou o erro de Davi? Ele não começa assim: eu vou lá e vou pecar. Não é assim. Eu vou sair hoje aqui da igreja, pastor, eu vou fazer um monte de coisa errada. A gente não sai daqui assim. Pastor, essa semana é uma semana que eu vou fazer algumas coisas que desagradam a Deus. Ninguém está pensando aqui assim. Ou será que tem alguém pensando isso? Irmãos, a gente não sai daqui pensando isso. Então por que muitas vezes a gente faz isso? Então, onde é que começa o erro de Davi, irmãos? No tempo que os reis saem para a batalha, ele fica em casa. O que significa isso, querido, na vida do cristão? Diga comigo assim: comodidade. Diga de novo: comodidade. Sabe o que ele vai fazer? Vai passear. E passeando, ele avista o pecado. Então, eu quero dizer isso para você que está aqui hoje: cuidado com a comodidade. O pecado não começa com pecado, o pecado começa com comodidade. Mas pastor, comodidade é pecado? Não, mas ela é o grande instrumento de Satanás para chegar nele. Como é que é comodidade, pastor? Quer dizer que eu não posso mais ficar em casa? Não, não é isso. Não ora mais. Janeiro você jejuou, janeiro passou. Você não jejua mais. Você está firme na palavra. Dia 8, o homem de Deus vai ter vigília. Homem de Deus, dia 8 tem vigília. Você quer ficar livre do pecado? Tem gente que diz assim: pastor, o pecado é assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Não é assim, queridos. Não tem super-homem. Quem briga com fogo se queima, não é assim? Teve um homem que disse assim para mim: pastor, eu liguei hoje em dia eu acho que nem tem mais quase isso, mas antigamente, quando não tinha muito negócio de internet, ele me contou assim: liguei uma vez para o telesexo para ver se eu resistiria à tentação. Eu digo: o que aconteceu? Ele falou: um amigo. E o que aconteceu? Ele disse: não é que eu não resisti? Digo: por quê, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso aqui é carne, irmãos. Isso aqui é carne.
Davi era um guerreiro, Davi era um homem de Deus, mas aqui era era um outro inimigo, era uma outra estratégia do diabo que se apresentou para ele. Às vezes a estratégia, queridos, ela não vem assim, com um demônio com um tridente, com aquele rabo vermelho, com aquela ponta, não é? Com os dentes feios, não. Ela vem de forma escultural, sabe? Ela vem, você mulher, ela vem às vezes num somebody love. Amém? Ela vem disfarçada. Só que onde é que começa? Por que o diabo às vezes não vai, se afasta do crente que está ali firme? Porque está firme. Por que ele se aproxima do que está frio? Porque está frio. Você está frio ou quente? Não responda isso aqui para mim, nem para ninguém. Responda para Deus. Isso é com você e Deus. A nossa intenção aqui é apenas a gente instigar você, é a gente deixar você meditando. Mas a intenção de Deus aqui hoje é deixar você quente, firme, cheio da glória de Deus. Amém? Você está comigo no capítulo 11? 2 Samuel 11. Vamos continuar lendo, irmãos. Verso 5. 2 Samuel 11, verso 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava o quê? Estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Olhe para cá, querido. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Ele manda chamar o marido, ele trama ali uma situação, pede para o marido ir para casa, para depois se achar que o filho é dele. O que o homem faz? Não vai para casa. E diz a palavra que Davi o questiona. E detalhe, há um ponto aqui interessante. Bíblia fala que Davi manda um presente para ele. Uma coisa que eu aprendo aqui interessante: muito cuidado com os presentes, que muitas das vezes são propostas para a gente também relaxar na fé. Eu não estou falando, às vezes, não é de um presente físico que alguém te deu. Eu estou falando de propostas erradas. Estou te convidando para a vigília. Às vezes alguém te convida para outro canto. É para você estar aqui na igreja. Às vezes alguém diz: mas vai acontecer um jogo, vai acontecer isso, vamos para tal lugar. Vai ter uma programação na igreja. Aparece 1000 coisas para você fazer em outro canto. Você pode ver. Propostas que querem tirar o nosso foco e a nossa fé. Amém? Não, deixa esse negócio de ler a Bíblia. Irmão, não sei você, mas quando eu estou jejuando determinada coisa, parece que naquela hora que aparece as melhores comidas. Não é verdade? O irmão aqui desabafando aqui. Olha aí. Urias, querido, só que diz a palavra que o homem era fiel. O que ele fez? Não foi para casa. Ele ainda disse mais para Davi: como é que eu posso ir dormir com a minha mulher, se os meus colegas de batalha, se o meu comandante estão dormindo em tendas e ao ar livre? Onde é que Davi estava dormindo, irmão? No palácio, com o bom e do melhor. Aquilo era uma lição na cara dele. E Urias disse: pois eu não sou assim.
Eu durmo ao ar livre também, mesmo não estando lá. Eu queria estar lá. Eu queria estar junto. Sabe o que eu aprendo? Mais uma vez, irmãos. Seja sempre um soldado. Seja sempre um soldado. Esteja sempre pronto para a batalha. Amém, queridos? Teu irmão doente, vamos lá. Não é só o pastor que tem. Não. Você é um soldado ou uma soldada. Amém, irmãos? Estava vendo essa semana, tomou posse ali da Marinha, aqui em Belém, de uma forma histórica, pela primeira vez, uma mulher. E o jornal foi lá, noticiou, aqui em Belém. Fizeram uma reportagem, ela disse: eu estou aqui, pronta para servir. E ó, amém, amém, mulheres? O que você tem que fazer? A mesma postura, só que espiritualmente falando. Eu estou aqui, pronta para servir. Amém? O dia que cair um demônio aqui, irmão, vai ter fila para quem vai querer tirar. Pastor, deixa esse negócio comigo aí. Amém? Uma vez, sabe, teve um rapaz, me chamaram: olha, pastor, tem um demônio acolá. Digo: rapaz, está longe. Digo: mas e aí o que a gente faz? Expulsa aí, irmão. Pastor, você já viu como é que é o negócio aqui? Eu digo: olha, a Bíblia fala que em nome de Jesus você vai pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Passa o telefone para ele aí. Sai daí em nome de Jesus. Sai, irmão. Não é assim? Na época de Jesus não tinha telefone. Ele dizia: ó, então está curado. A pessoa estava curada. Amém, amados? Sabe o que é isso? Você tem autoridade. Diga para o seu irmão assim: você tem autoridade. Olha, você tem autoridade para chegar hoje em casa, levantar a mão assim sobre a sua casa e dizer assim: ó, eu declaro aqui um lar de paz. Você crê nisso? Você tem fé para isso? Você tem autoridade para chegar hoje lá, às vezes um filho, um parente, um amigo doente, colocar a mão e declarar: eu declaro cura, e a pessoa ser curada. Você tem autoridade. Eu estou dizendo isso para você. Amém? Seu marido está... Pastor, pensa num homem de coração duro, aquele meu marido. Ele está lá dormindo, irmão, roncando. Coloca a mão no coração dele. Amém? Aí você diz assim: ó, eu declaro esse coração transformado em nome de Jesus. Você tem autoridade. Amém? Tem uma pessoa que diz: pastor, quanto mais eu oro, parece que pior fica para ele. Eu digo: mas pelo menos eu tenho visto que ele está mais interessado nas coisas de Deus. Deixa Deus fazer a obra. Amém? Se é Deus que está amassando, irmão, não se preocupa, porque no tempo certo Ele dá a folga. Mas deixa Deus fazer a obra. Coloca a mão no coração e declara. Coloca a mão lá, seu filho está lá rebelde, coloca a mão na porta lá do quarto dele, coloca a mão e estende a mão, querido, e fala com fé: esse menino aqui não é do diabo, esse menino aqui é de Deus. Amém? Olha o que acontece, queridos. Urias disse assim: ó, e eu juro pela tua vida, Davi, eu não farei isso. Sabe o que acontece, irmãos? Davi havia matado um homem leal, fiel e aliançado, e isso Deus não permite. Sabia disso? Davi não matou só alguém fiel, irmão. Ele tinha muitos homens fiéis. Ele matou um homem que tinha uma aliança com ele. Eu digo: não, eu estou disposto a morrer por ti. E Davi mata esse homem. Deus não permite isso. Então, o que eu quero dizer, queridos, Urias era esse homem fiel. Para a gente resumir aqui um pouco essa leitura, a palavra de Deus diz que Davi escreve uma carta para Joabe, que era o comandante, diz assim: ó, põe Urias na parte mais sangrenta da batalha para que ele morra. Joabe assim faz, Urias vem a morrer. Eu quero que a gente leia aqui no último verso 26. Quando a mulher de Urias, eu estou aqui, ó, 2 Samuel 11, 26, tá? Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele.
Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez, o que aconteceu, irmãos? Desagradou o Senhor. Uma coisa que é interessante aqui do pecado, queridos, é o seguinte: Deus perdoa, sim ou não? Mas as consequências ficam. As consequências ficam. Entenda, agora parece que para Davi está resolvido. Davi não resolveu, ele só abafou o caso. Davi não limpou, ele botou para debaixo do tapete. Uma hora o problema volta, e ele volta maior. É isso que acontece com o pecado, queridos. A gente pensa que abafou, pensa que escondeu, mas uma hora ele retorna. Não é assim? Estava conversando com uma pessoa de outra igreja, aqui na frente da igreja, um dia desses. Ela me contou: pastor, sabe o fulano, sei, uma pessoa que não é daqui. Aquele irmão quase que nasceu na fé, desde pequeno na igreja, e por um lapso do tempo, da vida, ele caiu em adultério. Digo, poxa, que triste. Só que o pior não foi isso. A única vez que ele manteve o relacionamento fora do seu casamento foi com uma mulher, e essa mulher tinha AIDS. Essa mulher tinha AIDS. E ele manteve esse relacionamento, voltou para casa, não falou nada, manteve relação com sua mulher e transmitiu AIDS também para sua mulher. Agora na casa tem ele e a mulher tem AIDS. E depois ela descobriu dessa forma: por que eu estou com AIDS? E o pecado veio à tona. E agora ele está com essa situação. Foi uma vez, o irmão me contando aqui na frente da igreja. Sabe, queridos, Deus perdoou essa pessoa, se arrependeu com certeza. Perdoou, sim ou não? Sim. A esposa acho que perdoou também, eu acho. Mas o pecado ficou. A AIDS ficou. Deus pode curar a AIDS, sim ou não? Deus pode curar tudo, queridos. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Existem consequências. Existem consequências. Tinha um pastor conhecido de João Pessoa, ele estava contando assim, que um casal da igreja, a mulher veio a ter um problema, começou a tomar alguns remédios. Esses remédios mexeram com a questão hormonal, e nesse período ela veio engordar bastante. E passando um período grande, esse homem meio que menosprezou a mulher, e apareceu uma outra, de um corpo mais escultural, e ele acabou caindo em adultério com essa mulher. E agora ele veio a comunicar para sua esposa. Eu digo: olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais ficar com você, eu vou ficar com ela, com a amante. E nossos filhos, não, eu vou manter os filhos, tinham 2 filhos, eu vou manter os filhos, não vai faltar nada, mas o casamento nosso acabou, eu vou ficar com a amante. O casal da igreja, não da nossa, volto a dizer, uma pessoa de João Pessoa, de Pacajá para lá, né? João Pessoa. E o pastor manda chamá-lo e disse assim: por que você está saindo do seu casamento? Pastor, aí ele falou com essas palavras: agora eu descobri de fato o que é o amor. Encontrei a mulher da minha vida. Estou loucamente apaixonado por ela. E o pastor disse assim: olha, você é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa ingrata. Essa mulher deu a vida por você, cuida dos teus filhos, fez de tudo. No momento difícil, você resolveu abandonar ela. Eu só quero te dizer uma coisa: o pecado tem sérias consequências. E ele permaneceu naquele erro. O que aconteceu, irmão? 7 anos se passaram, e esse homem veio a contrair um câncer de próstata. E lá no leito do câncer, a situação é difícil. Agora a atual mulher, que era a amante, disse assim: é o seguinte, eu não dou para cuidar de velho e nem de doente. Nosso casamento acabou. E deixou ele, entendeu? A gente torcendo aí no final dessa história, né? Tem coração meio, né? Filhinhos, se você odeia o seu irmão, né? Mas o foco aqui, queridos, é falar o quê? Que existem consequências. A
palavra de Deus diz assim: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não é que a gente está torcendo pelo mal, eu não sei dizer o Lucas, mas eu não estou torcendo pelo mal, amém? Não é que a gente está torcendo assim, tem que dar errado, porque ele me... Não é isso, queridos. Não é que você está no camarote aqui dizendo, vai, né? Seu safado, tu vai, né, arder no fogo do inferno. Não é isso. Às vezes é isso, mas não é isso. Não é isso, queridos. Não é isso. Mas tem consequências. Você querendo ou não, tem consequências. Amém? Olha o que diz a palavra: o Senhor não se agradou. Para resumir mais a história, irmãos, quem chega depois com ele? O profeta Natã. Aí diz: Davi, eu te trouxe um caso. Olha que interessante. Eu te trouxe um caso. O caso é o seguinte: havia dois homens, um bem pobre. Depois você lê isso melhor no capítulo 12. Eu te trouxe um caso. Um bem pobre e o outro bem rico. O bem rico tinha muitas ovelhas, muitos animais, e o pobre só tinha uma. Esse pobre, ele cuidava dessa ovelha como se fosse sua, comia com ele e seus filhos, e até chegava a dormir com eles. E um belo dia, os dois juntos, o rico manda pegar a ovelhinha do pobre. Em vez de pegar das suas muitas ovelhas, ele pega do pobre, mata ela para poderem comer. O que a gente faz com um homem desse? E aí Davi diz, esse homem, a Bíblia fala assim, que Davi se enfureceu com esse homem, e disse assim: esse homem deve morrer, ainda deve pagar 4 vezes mais pelo valor dessa ovelha. Quem é esse homem? E Davi diz, e Natã diz: esse homem é você. Esse homem é você. Tu tinha tudo. Vamos ler, não a história toda aqui, mas só aqui a consequência do que iria acontecer. Está aqui no capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos lá. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, isso aqui é importante: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olhe para cá, queridos. É bem aqui no verso 13 que Davi escreve o Salmo 51. É no verso 13. Quando Natã repreende, entre um verso e outro tem um tempo, queridos. E aí Davi vai e escreve o Salmo 51. Pequei contra o Senhor, e tudo aquilo que a gente leu. E aí vem o verso seguinte, o 14, que ele diz: Deus perdoou o teu pecado, você não morrerá, mas o menino vai morrer. O que acontece, queridos? Lembra que eu falei que no Antigo Testamento o adultério era digno de morte? Davi morre, sim ou não? Não, mas há morte. Todo pecado, queridos, o que a palavra de Deus diz lá em Romanos? O salário do pecado é a morte. Sabe o que eu quero te dizer? A morte pode, não, hoje em dia, não necessariamente é uma morte física, mas o pecado leva à morte espiritual da vida da pessoa. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o pecado endurece o coração da pessoa. Você pode ver, a pessoa está bem, está firme, está feliz com Deus, aí de repente começa a enfraquecer, e aí peca. Quando peca, mudou a cabeça dela. Aquilo, igreja, negócio de igreja, pastor é tudo ladrão. Ela lembra da igreja os momentos ruins.
Pode ver. Porque quando eu estava na igreja, uma vez aconteceu não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi aquilo outro. Ela não lembra de tantas bênçãos que ela recebeu também na igreja. Ela não lembra. A sua mente muda, a sua visão muda, o seu entendimento muda. A palavra de Deus diz que Sansão, ao pecar, os filisteus, quando pegaram ele, queridos, furaram os olhos dele, prenderam ele em cadeias e colocaram ele para mexer no moinho. O pecado faz isso, cega, prende e faz a gente andar numa mesmice. A gente nunca sai do mesmo lugar. Pastor, parece que quando eu ganho dinheiro, eu vou tentando, a coisa não anda. O servo de Deus pode ver, ele se aperreia aqui, ele ganha um dinheiro ali, mas no final de um ciclo, ele olha para trás e diz: como eu fui abençoado, como eu estou melhor do que antes, como as coisas estão indo para frente. Apesar das lutas, eu estou indo para frente. Amém, queridos? O servo de Deus, querido, você vai andando aqui, às vezes você dá até uma recuadinha, mas depois você vai de novo, de maneira que no final você venceu. O ímpio, querido, parece que ele vai aqui, aí ele anda por aqui, ele faz assim, ele volta, vai de lado, vai de frente. No final era para ele estar ali, ele está mais para cá. Você pode ver, ele está mais. Ele não foi, ele recuou. Não, mas esse homem não é crente, pastor, mas ele, olha, financeiramente ele está bem. Mas na família às vezes não está bem. Às vezes os prejuízos dentro de casa são grandes. Fiquei vendo aquele ator, como é o nome daquele ator que se matou, que fez aquele filme que a gente estava vendo, Jumanji. Isso, esse daí. Como é que é o nome dele? Não é esse não. Steve Hopkins. Robbie Williams, esse aí. O que aconteceu, querido? Os jornais abafaram, mas se revela então que ele foi acometido por uma grande depressão. Alguém rico, alguém famoso, mas que aquilo não satisfaz. Não está bem financeiramente, está bem socialmente, está bem em muitas coisas, mas não está bem consigo mesmo, não está bem com Deus, não está em paz. Eu vi uma reportagem do Michael Jackson antes de morrer, ele dentro de a sua sala tinha que ficar fechada porque ele não podia pegar sol devido ao seu problema de pele, e tinha um parque de diversões no quintal da sua casa, tinha bilhões na sua conta e muita fama, e ele de fato até hoje inovou no rock, no pop rock, sei lá. Mas o repórter perguntou assim para ele: você é feliz? Ele disse: não, muito tempo que eu não sei o que é isso. Mas por quê? Que até hoje, que meu pai fez lá atrás, nunca esqueci, não sou feliz. Eu queria ter tudo isso ser realizado, mas não sou feliz. Está entendendo? Às vezes a gente pensa que tem problema. Esses homens trocariam os problemas dele com o nosso. Trocariam, gente. A gente olha para o Michael Schumacher, já até falei aqui, tem dinheiro, tem tudo, não tem saúde. Trocaria os problemas dele pelo nosso. Então o que eu quero te dizer, às vezes você está feliz, você pode ter muitos problemas, não murmura, agradece a Deus, glorifica a Deus, porque tem gente que está numa situação que gostaria de trocar com você. Amém? Não murmure, Senhor, eu estou com esses problemas aqui, mas eu vou vencer, eu tenho no meu coração a certeza da vitória, Deus vai me abençoar. Amém, queridos? Fica firme, essa situação vai ser revertida. Olha o que acontece, irmãos. Urias diz algo assim para ele: Davi, porque você fez isso, você matou Urias, a espada nunca vai sair da tua casa, você vai ter sempre problemas. E foi isso que aconteceu, irmãos. Olha, no capítulo seguinte, é interessante para ser bem resumido, eu vou destacar só alguns pontos aqui. Vou destacar só 3 pontos. A palavra de Deus diz, queridos, que um irmão estrupa a irmã. Um filho de Davi estrupa a filha de Davi. O outro irmão fica chateado com isso e mata esse que estrupou. Mais à frente, esse que matou, que é Absalão, se levanta contra Davi e toma o reinado dele. E Davi, para voltar de novo a ser rei, precisa agora numa guerra
teve que, não pessoalmente, mas na guerra o seu próprio filho foi morto, Absalão. Diz a palavra que Absalão era o jovem mais bonito de todo Israel, que tinha os cabelos longos, que os seus cabelos, queridos, que volta, diz a palavra, está escrito na Bíblia isso, que quando ele cortava, pesavam 2,4 kg, parecidos com os meus, assim. O do Ney, amém? Era um jovem bonito, tudo para ser um grande homem, grande sucessor, príncipe de Israel. O que aconteceu? Foi um traidor. E a Bíblia fala que a história desse menino termina com Davi dizendo assim: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, antes eu fosse morrer do que tu teres vivido no meu lugar. Termina com morte, com tristeza. Um ciclo de morte se instala e os problemas são tremendos. E Davi não percebe esse ciclo sendo alimentado dentro da sua casa. Eu falei de alguns pontos que eu ia destacar, queridos. Vamos para o verso 13 aqui. Depois você lê em casa os detalhes, mas é importante a gente aprender. Esse menino que estrupou a irmã, olha onde começa a situação aqui, ó. Vou mostrar para você. Eu estou no capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Olhe para cá. Mas na frente, Aminon é o que estrupa a sua irmã. Mas ele tinha um amigo astuto, uma víbora, uma cobra. E ele fala: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã. E Abinadab diz para ele, e dá para ele todos os caminhos: você faz isso aqui, se você vai possuir ela. E ele segue o conselho e estrupa a sua irmã. O que eu quero destacar aqui, queridos? Debaixo do nariz do rei, dentro da casa real, uma maldição se instalando. O pecado traz maldições. O pecado traz maldições. O que eu quero dizer, querido? Debaixo do nariz do rei, o seu filho tinha uma má amizade. Eu quero destacar para você aqui agora: olhe as amizades dos seus filhos. Amém? Olhe as amizades. E eu vou dizer mais. A Bíblia fala, não sei se você se atentou para isso. De novo aqui no verso 3. Jonadab, muito astuto. Filho de quem, irmãos? Simeia. Estou no verso 3. Irmão de... Eles eram primos. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado também com aqueles parentes que não vão trazer bons conselhos, não vão trazer Deus para você. Não é porque é parente que às vezes vai estar tudo certo. Eu sei de casos do avô que estrupou a neta. Eu sei de casos do tio que estrupou a menina, violentou a moça. Cuidado, cuidado e cuidado. Eu estou falando, querido, de um homem que, já falei aqui, eu iniciei falando isso. Depois de Jesus, o que eu mais admiro na Bíblia, que eu mais me espelho é Davi. Mas eu me espelho tanto que eu aprendo com seus erros, sabe? Aprendo com seus erros. Então a gente tem que olhar, queridos, debaixo do nariz de Davi, o filho dele tinha mais amizades. Outro ponto importante, queridos. Depois da menina ser estrupada, aqui no verso 20, capítulo 13, verso 20. Quem está comigo aí, diga amém. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de quem? De Absalão. Verso 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. E aqui, queridos, se nasce um ódio no coração do irmão. Mas o que é interessante não é só isso. Pastor, por quanto tempo esse ódio durou? Está no verso seguinte, verso 23. 2 anos depois,
Quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal, Azor, pare aí mesmo. Aqui é quando Absalão mata o seu irmão. Ele alimentou um ódio ali, queridos, por 2 anos. Aqui fica um outro ponto aqui. Eu falei que ia falar de 3, falar de um segundo. Poderia listar aqui, queridos, uns 10 pontos aqui. A gente não tem tempo hoje. Mas eu vou falar de um segundo. Por 2 anos, um irmão odiava outro irmão. E a questão aqui é, que momento que Davi chama a situação e trata a situação. Tem problema que a gente não pode. Não, deixa passar o tempo que resolve. Não é assim. Não, faz o seguinte, manda cada um para o seu lado. Não é assim. O problema tem que ser chamado, tem que ser tratado, tem que ser confrontado, tem que ser orado. Amém? E aí sim, 2 anos, um odiava o outro. 2 anos tinha ódio naquela casa. Estou falando da casa real. Estou falando da casa do homem segundo o coração de Deus. Nós somos sujeitos a isso. Se existe ódio na nossa casa, sabe o que estava faltando na casa de Davi? Diálogo. Aqui entre 2 irmãos, mas talvez seja entre marido e mulher, talvez seja entre pai e filho, talvez seja entre mãe e filho, por que não? A questão é, tem ódio, tem que ser tratado. Filhinhos, se ainda amam, se vocês não amam o seu irmão, vocês permanecem nas trevas. É assim que a Bíblia fala? Olha o que diz aqui, queridos, para a gente terminar, concluir agora. Vou pular bastante aqui. Verso 32. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amon violentou Tamar, a irmã dele. Quando um matou o outro, alguém chegou e disse: olha, Davi, esse caso estava desenhado, essa situação era visível, só podia dar nisso. Tem coisas, queridos, que elas estão desenhadas. Tem separações que estão desenhadas, tem que tratar antes. Amém? Mas na frente, queridos, Absalão é mandado embora. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Olha o que diz a Bíblia, eu abri dentro de um texto, nem ia dar aqui. Verso 27 do capítulo 14. Verso 27, do capítulo 14. A Bíblia fala dos filhos de Absalão. Ele teve 3 filhos. E uma, você está comigo aqui? Quem está comigo, diga amém. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada como? Que se tornou uma linda mulher. Olha aquele que interessante. Ele coloca no nome da sua filha, o nome de quem? Da sua irmã estrupada. Qual é o recado aqui? Tu não soube cuidar, pai. Eu cuido. Eu sei cuidar. Eu sei cuidar. Estava desenhado o que ia acontecer lá na frente, irmãos. A Bíblia fala que quando Tamar fugiu, ela não foi para a casa do pai dela. Ela foi para onde? Para a casa do irmão. Por que não foi para a casa do pai? O que não está sendo encontrado pelos nossos filhos na nossa casa? Enfim, queridos, aqui são questões seríssimas, mas que fica aqui uma palavra de alerta para todos nós. Um dia, lá na frente, irmãos, lá na frente, Davi dá uma volta por cima muito grande. A Bíblia fala que ele morreu velho, rico e farto de dias, e um grande homem de Deus. Mas esse foi um período, um ciclo da sua vida muito difícil, que a gente precisa aprender. E eu volto aqui para a palavra inicial que eu dei: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado. Pastor, na minha casa eu percebo algumas questões como essa. Fica essa palavra: nós temos um advogado. Você crê nisso? O advogado é aquele que nos defende,
é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ajuda. Então eu quero te dizer, pastor, como é que eu faço para quebrar um mal dentro da minha casa? Nós temos que recorrer a esse advogado. O nome dele se chama Jesus. Irmãos, aqui é uma palavra de alerta. Eu confesso que eu temi e tremi quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, porque ela é uma palavra que requer até um aprofundamento nosso aqui. E eu relutei e ia trazer uma outra palavra aqui, mais motivacional, mas Deus colocou no meu coração: não, libera isso aqui, porque eu sou aquele que quebra maldições nas casas das pessoas. Você crê nisso, irmão? Eu sou aquele que muda ciclos ruins para ciclos bons. Eu sou aquele que muda coisas que já estão desenhadas, que vão dar errado, eu faço, dá tudo certo.